Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de representar e falar um pouco sobre a Filarmônica Nossa Senhora do Desterro. Fiz um texto propositalmente sem som, para que vocês percebam como a nossa história é contada sem música. 50 anos, sem sons de dúvidas, sem tons de músicas. Era ensurdecedor o som que vinha das águas avermelhadas do rio Paraíba, quando enchia o seu leito tomando aldeias e currais, entre trovões e relâmpagos, em tempos bem remotos e primitivos. As secas do currais arriavam-se e as ruas surgiam. Ouve-se agora um som de blém, 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 vindo do sino da igreja, suplicando a todos do pequeno povoado uma pausa no tempo, para anunciar um novo momento. Mais tarde, a fazenda dos Oliveira Ledo ganhava aspecto de vila. Logo pela manhã, o som que se ouvia já era outro. Por coincidência, um hit bastante conhecido modernamente. Quem diria? Mais ou menos assim. Lepo, 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 lepo. Tal qual os teares que produziam o mesmo som. Lepo, 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 lepo. Acrescentando da coreografia de mãozinha para lá e para cá. Naquele vilarejo, acordava-se ao som de rios, sinos, teares, todos ainda de forma primitiva. Os teares, além do som, produziam materiais que coloriam toda a vila. Nas suas casas, calçadas, portas e janelas. Nos poucos caminhões, tanto eram transportados produtos como redes, lençóis e fios, quanto esperança e progresso. Tudo parecia ser harmônico. Na simplicidade do lugarejo, surge o som das ondas sonoras, vinda das rádios. Famílias reunidas nas salas, outros nas janelas e calçadas, compartilhando, curtindo e comentando as boas novas do seu tempo. A Rádio Nacional, com a Voz do Brasil, anunciava o fim da Guerra Mundial. Os pracinhas estavam voltando para suas casas. Ouvia-se o som da filarmônica recepcionando seus heróis, e estes, de tão harmônico que era, chamou a atenção dos jovens da época. O país retoma seu progresso. A rádio anuncia a grande construção da cidade de Brasília. Ao som do hino nacional e do hino da independência, aqueles instrumentos, todos em perfeita harmonia, atraíram um humilde jovem, o senhor José, que, encantado com o que o ouvia, sonhava em ser soldado, somente para sentir o prazer de tocar na filarmônica o hino nacional e poder ver sua família de pé, com a mão no peito e cantando o referido hino. Dentre tantos anúncios, o mais importante era que o progresso iria chegar ao norte e nordeste do país, e grandes obras como construção de estradas, barragens e açudes em breve seriam executadas no então pequeno povoado. Neste momento, a prioridade era a construção do açude, na região do compartimento da Borborema, nas proximidades da cidade de Campina Grande, onde se localiza-se um grande boqueirão no rio Paraíba. Sendo uma obra de proporções gigantescas, sua conclusão estava prevista em 11 anos, mas por ordem do então presidente da República do Brasil, o senhor Juscelino Kubitschek, pede que faça a obra avançar e terminar em 5 anos, fazendo valer o lema de sua campanha que era: "Vamos fazer o Brasil avançar 50 anos em 5". E por toda a vila o comentário era um só: "Nós vamos perder as nossas casas, a vila irá desaparecer e a cidade de Cabaceira sumirá do mapa? Isso não é progresso, isso é o apocalipse". Veja como era fértil a imaginação do nordestino. Seus pensamentos iam longe. Mas, rapidamente, o cenário da vila começava a mudar. E logo, aos poucos, mais de 300 antigos habitantes perceberam não tratar-se de um apocalipse, mas sim de um verdadeiro progresso, Vez que mais de 3.000 pessoas vinham de todo lugar para Carnaióis, em busca de oportunidades de emprego. Em meio a todo esse movimento, também chegavam-se máquinas que pareciam ser de outro planeta. Novas vilas e ruas foram construídas.
Nas novas ruas da parte baixa da cidade, ninguém queria morar por receio que a barragem se rompesse. Com a evolução do lugar, novas nomenclaturas e culturas foram assumindo e regendo o povoado. O som do sino agora era o gongo do DENOX, Departamento de Obras contra a Seca, que anunciava horários de refeições, troca de turnos, em meio às explosões, barulhos de máquinas, marteladas, picaretas, poeiras, fumaças, suor, lágrimas e sangue. Nas 24 horas do dia, durante aproximadamente 6 anos. Entre a ditadura militar, a pequena e humilde vila tornou-se um caos. A sanidade do local já não era mais a mesma. Carnoió, que passou a ser vila, tornou-se a cidade de Boqueirão, que era de Cabaceira, mas se tornou também de Campina Grande. Ligadas para sempre por 2 grandes dutos, mas fazendo parecer veias aortas, transportando água e vida para toda a antiga Vila Rainha da Borborema, atual Campina Grande, consagrada a Nossa Senhora da Conceição. Logo Boqueirão recebeu a instalação da paróquia Nossa Senhora do Desterro, passando sua capela à Igreja Matriz. Ah, lembra-se do senhor José, aquele que sonhava em ser músico da Filarmônica? Pois bem, ao saber que o senhor Manuel, conhecido como Né Cordeiro, e seu irmão Francisco Cordeiro, conhecido como Chico Cordeiro, juntaram-se para fundar uma filarmônica, que para a época representava uma revolução. Ficou alegre em saber que poderia tocar o hino nacional, fazendo com que todos colocassem a mão no peito e sentissem orgulho de sua vocação. Seria sua grande oportunidade. Certa manhã, de muita chuva, o senhor José, funcionário do DENOX, recebeu ordens para realizar a manutenção da famosa boca do túnel. Posicionando bem próximo à saída da água, ele escorregou e foi jogado longe pela água. O som que ele ouvia era das enchentes dos rios, e com o barulho e a pressão da água, seus tímpanos estouraram e ele não sobreviveu. Mas seu sonho completa hoje 50 anos, encantando e distribuindo harmonia por décadas nas ruas da vila que, cenograficamente, relembra seu progresso de procissão a procissão, de santo a santa, as promessas irão sendo pagas, os dogmas, as liturgias, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se puséssemos os pés no chão, veríamos que a filarmônica é mais que um símbolo de cultura, sendo também exemplo de humildade que venceu o tempo, mas foi vencida. Há décadas, sem apoio, sem incentivo, sem fardamento, sem local digno para ensaio, sem manutenção, sem o olhar dos seus herdeiros, sem o apoio dos podres poderes públicos, só restando-lhe o olhar da fé de todos os santos e devotos que te acompanham em procissão. São 50 anos de migalhas, sobra de quaresma e bebidas de pavilhões. E no papado mais humilde da história do cristianismo, tu, Francisco, o homem e o nome mais humilde de todo o cristianismo, dá um baile de humildade, harmonia, disciplina e de vida. E mostra a todos os hipócritas presentes que é do menos que se faz o mais, e do nada que se faz um tudo. A humildade e a honestidade erguem mais que uma igreja, erguem a sua cabeça e a sua vida. A filarmônica, de forma destemida, invocada pela Nossa Senhora do Desterro, padroeira da cidade, tem por sua determinação e resistência em sobreviver às migalhas alheias. Vinda de sonhos de um povoado do seu tempo, nasceu da pobreza, porém pobre continua. Mas com riqueza de garra, sobrevivência e humildade, o que torna a maior expressão artística cultural da cidade. Uma das
mais respeitada da Paraíba. Francisco de Oliveira. Lembre-se, o Cristo veio ao mundo para servir e não ser servido. E porque tu, poderes público, com a licença poética de Caetano Veloso, só querem ser servidos. O Francisco de Oliveira veio acompanhado dos Oliveira, e Francisco era irmão do fundador da Filarmônica, senhor Chico Cordeiro, irmão de Neco Cordeiro. Foi predestinado. E como você mesmo diz, Francisco, pregaram-me uma peça, pois o destino trouxe o mesmo sobrenome da família Oliveira Ledo que iniciou esse povoado de Boqueirão, e o nome de um dos fundadores da Filarmônica. Já os currais da época se foram, mas os currais do presente persistem. Mas que sua humildade deixem todos de cabeça baixa, como eu sei que tem muitos nesse momento, que te reverencie pela tua simplicidade de fazer do nada um tudo. Obrigado, Francisco de Oliveira, e agora, com toda liberdade, podemos te batizar, Francisco de Oliveira Ledo Cordeiro, que entra para a história do seu município por reger os 50 anos da Filarmônica com sua vocação, os 50 anos da Filarmônica, com sua vocação aflorada pelas mais singelas oportunidades que o pobre tem. Obrigado, Francisco Oliveira Ledo Cordeiro, por ressuscitar o Senhor José e muitos outros personagens que não tiveram a mesma sorte, persistência ou oportunidade como você. Pois saiba, são pessoas como você que faz acreditar nessa civilização e me assegura nesse planeta. Filarmônica, aos 50 anos, sem sons de dúvidas e sem tons de músicas, não se entreguem aos sons ensurdecedores, ao imediatismo, aos iriguiduns e aos lepos-lepos. Deixem isto para as primas fanfarras. E viva Cartola, Noel Rosa, Gonzagão e Gonzaguinha. A gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer suar de prazer.